pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tem tempos que eu não gravo um vlog, eu não lembro quando foi a data do último, mas hoje é o último dia do feriado prolongado de abril. Eu sempre gravo esse feriado, né? Se não é esse, é o de 1º de maio. Enfim, hoje são 8h08 do dia 23 de abril, quarta-feira. E hoje é o último dia do feriado, amanhã eu tenho aula, só que o professor do segundo tempo cancelou. Só que a professora do primeiro tempo tinha passado uma atividade na semana anterior, extra, mais uma atividade para essa semana do feriado, porque ela cancelou a aula dela quinta-feira, né? Quinta-feira santa já. Só que, tipo, o feriado oficial é sexta-feira. Mas as instituições públicas federais cancelam. Eu tô meio descabelada, né? Mas eu lavei o cabelo agora há pouco. E aí, tipo, minha proposta no feriado era estudar. Pra não dizer que eu não estudei, acho que foi ontem, eu fiz 1 hora de estudos. E eu dei uma lida num texto que eu precisava e fichei pra pesquisa, que a gente tem uma reunião sábado. E eu tô muito desanimadinha de estudar. Aí eu até assisti um vlog da minha diva, Roberta Frozar, porque a bicha estuda demais. E ainda cuida da casa, faz mais um monte de coisa, eu fico inspirada. Então, assim, nesse momento, eu já lavei meu cabelo e sequei. Então, ele tá pronto pra sair amanhã. Obviamente, um pouco mais penteado do que isso. Minha unha tá feita, olha que lindo. Eu que fiz, tá? A francesinha. Fiz a unha tá feita, meu cabelo tá ajeitado. A louça está lavada, já lavei. E eu lavei roupa hoje, botei na corda, então assim. E eu dormi de tarde. Então tudo que eu tinha pra fazer, tá feito. Aquela tal da procrastinação ativa, tudo que podia ser feito nessa casa eu fiz. Agora, só me resta procrastinar mais ou fazer as 2 atividades pra aula de amanhã. E fazer as leituras com método novo de estudo que eu quero testar. Né? Eu quero tentar ler tudo antes da aula. Eu tenho uma resenha que é pra entregar segunda, mas é em dupla, eu fiquei de enviar hoje. Então eu tenho que terminar a resenha, fazer as 2 atividades de amanhã e queria fazer a leitura da matéria antes da aula. Ai, mano, mas isso vai levar umas 4 horas, são 8 da noite, mas eu dormi de tarde, ou seja, eu não vou deitar na cama antes de 11 horas da noite. E se eu deitar antes disso, eu acordo mais cedo, mas a minha intenção é fazer as coisas agora. E como eu tô procrastinando muito, eu tive que apelar para instituto de força maior, que se chama gravar um vlog e botar a câmera ali gravando enquanto eu faço as coisas, pra eu sentar aqui, porque cedo tinha gente, essa semana, tipo, minha tia tava aqui, então tava tipo assim, ai, mas tem gente pra conversar, e teve aniversário, a gente foi no aniversário, a gente rolou docinho, foi Semana Santa, então era Páscoa, a gente fez um churrasquinho, ajeitou as coisas, cozinhou, então assim, tinha justificativa pra não fazer as coisas. Agora não tem mais nenhuma, acabaram-se as justificativas e o tempo, porque amanhã é a aula. E eu tenho que estar com isso pronto. E ainda assim, tem um projeto que a gente tá trabalhando, eu e os colegas de turma, que a gente ainda não mexeu. E eu sinto que era pra gente ter mexido nesse feriado. Mas veremos, né? Veremos como vai ficar. Se chover, a professora cancela a aula, mas eu acho que não vai chover, não. Vou até olhar a previsão do tempo. Basicamente é isso. E eu vou atualizando vocês, assim, da rotina agora, aos poucos. Basicamente não tá tendo rotina, porque eu não tô conseguindo me organizar. Eu estou numa fase complicada. Na verdade, tem rotina sim, eu estudo, mas eu não tô conseguindo fazer o negócio engrenar. Eu acho que tem uma diferença entre você estar fazendo as coisas e você sentir que o que você queria fazer tá acontecendo. Eu tô fazendo as coisas, mas eu não tô sentindo que o que eu queria fazer tá acontecendo. Que é, tipo, acordar cedo, bem cedo, igual eu gosto, estudar de manhã cedo, fazer minhas leituras antes da aula. Eu não sinto que, tipo, tô conseguindo fazer tudo isso, descansar e fazer minhas coisas. Eu sei lá, não tá dando, não tá fluindo. Então, aqui, apelei para os universitários. Estou aqui gravando um vlog. Ele tem um vlog ontem, ele deve sair essa semana. Depois de procrastinar muito, é um vlog ainda de janeiro. Então, aí nós temos 4 meses de atraso nos vlogs. E eu acho que só tem mais um ou dois. Tem mais uns 3 vlogs depois desse. Então, pelo menos 4. Com esse, agora 5. Só que, tipo, eu fiquei num hiato aí. Eu não gravei em março, praticamente. Ah, não, gente, tá tudo certo. Eu não gravei, foi em abril. Porque eu tenho esse de janeiro que foi da viagem. Aí eu voltei, gravei logo a semana seguinte. Eu voltei a trabalhar. Aí eu lembro de ter gravado outro vlog naquela semana. Gravei a volta gravei meu aniversário todo. Gravei, tipo, aquela semana toda. Gravei a volta às aulas. Eu só não gravei durante o semestre agora, tipo, final de março, começo de abril. Mas aí estou aqui gravando o vloguito de abril.
E é isso, basicamente. Então agora eu tenho que, depois de 4 minutos aqui falando na cabeça de vocês, começar mais o vlog. Eu vou sentar e fazer minhas coisas. Vou terminar o resumo do texto da Angela Davis, que é o da resenha que tem que entregar. Vou fazer as 2 atividades de direito de responsabilidade civil. É direito civil, né? Mas é especificamente responsabilidade civil. E, se Deus quiser, vou começar a ler o texto pra aula de amanhã, da apostila 3. Vamos. Ah, e eu tô num ambiente completamente diferente, eu tô na sala de casa. Porque a luz do meu quarto tá ruim, eu ainda não comprei outra lâmpada. Nem vi isso, sinceramente. Eu só reclamei que ela tá ruim por enquanto. E eu tô estudando aqui porque está de noite, né? Dá pra ver lá fora que tá escuro, por isso eu tô falando baixo também, porque já tá tarde. Como tá escuro, então agora eu vou botar vocês no time-lapse, porque senão vai gastar muita memória, e vou fazer as coisas. Fiz um intervalo, tô voltando agora, fiz 1h20, parei, fiz meu intervalo, tô voltando agora, são 10h20, quero terminar pelo menos esse aqui hoje.
Não queria falar nada não, mas eu fiz uma baliza diva. Entrei fácil ali. Fui à frente uma vez só, porque eu calculei mal o âmbito de recuo. Aproveitar pra já mostrar o look antes que eu esqueça. Essa é uma roupa extremamente confortável. Meu Deus. Descendo para buscar meu almoço. Indo pra casa cedo. Obrigada, professor, pelo cancelamento que me proporcionou essa década da tarde. Queria já ter chegado. Chego, não sei. Naquele nível de blogueiragem que a pessoa bota o telefone pra filmar. Aí, depois de botar o telefone pra filmar, ela fecha a porta do carro e entra de novo. Ah, tá, que eu vou fazer isso. Vai esperando. Tá, at this time, 3h30 da tarde. Eu me encontro indo embora do fórum. Gente, que momento maravilhoso é esse? De ir embora às 3h30 da tarde. O que isso significa? Eu vou cochilar. Até porque eu não sei se de manhã eu consegui expressar isso. Eu tava com muito sono. Mas eu acho que eu falei que eu dormi pouco. E agora, tudo que eu penso é tomar banho, comer chocolate e dormir. Tomar banho, comer chocolate e dormir. Que a gente ganhou presentinho hoje. Ai, fofo. A doutora trouxe a juíza de todas nós e trouxe pra a servidora que trabalha com a gente. Trouxe também uma querida. Ela trouxe uns ovinhos trufados lindos. São 3 ovinhos. Eu achei divo. Era pra ter entrado na frente desse cara. Ele tava longe. Aqui eu tô a favor do sol. Não, eu tô contra aí quando eu tô a favor. Ah, não sei. Não tá batendo sol na minha cara. Eu levantei. Quebra-sol. Quebra-sol, porta-malas, quebra-vento. Quebra-vento não tem, né? Nesse carro aqui, ele já é mais evoluído. Mas quando eu era criança, nós andávamos de Kombi e tinha um quebra-vento, que era o ar-condicionado. Você abria um negocinho assim perto da janela e o vento entrava na diagonal, era fresquinho. Quando não tava um calor de morrer, né? Ou de matar. Ai, tô feliz, tô indo embora cedo, consegui trabalhar bem, apesar do soninho. É isso que importa. Depois eu pretendo passar umas horinhas estudando. Olha, mesmo por água. Igual ontem que eu fiquei 3 horas. Só preciso calcular pra começar mais cedo. Cadê ele? Ai, ele tá tão feliz, gente. Olha só como tá felizinho. Tá feliz. Eu queria gravar o chocolatinho que eu ganhei de presente. É lindo. É maracujá, caramelo salgado, chocolate trufado aqui.
Aí teve a barrinha e os coelhinhos. Muito bonitinho. Bem doce, eu não comeria um inteiro de uma vez, não. Gostei mais desse aqui. Caramelo. Lobinho. Lobinho. Não quer saber de mim, não. Ah, tá molengo, porque tava na cozinha. Bom que eu provo o recheio do jeito que tem que ser, né? Macio. Um veredito já. O caramelo salgado é o melhor. Mas o maracujá é gostosinho. Esse aqui, mas quando eu olhei o recheio, eu sabia que eu não ia gostar. Por causa da cor, eu imaginei que o gosto não fosse ser minha coisa. Mas eles são lindinhos, é muito fofo. O Tico, que lindo. Olha só, gente, que bonito. O Tico, olha, tá grandão ele, tá rapaz. Tico faz. Faz, meu filho, faz. Não, assim não, mas tá quase. Não, não pode. Vamos para um bate-papo rápido enquanto eu abro as coisas aqui pra começar a estudar. Gente, eu tô com muito pigarro, a quantidade de chocolate que eu ingeri no dia de hoje. Eu comi muito chocolate. Assim, eu cheguei em casa hoje. Eu não dormi não, eu tive um desmaio. Eu deitei ali na cama, tomei um banho, deitei. Gente, eu fui direto até agora há pouco, 6h20, 6h30. 6h20 eu, tipo, olhei a hora, aí eu comecei a pensar em acordar. Muito, muito, muito pesado. Eu tava com muito sono, muito cansada. Foi, assim, revigorante. Aí agora eu estou aqui organizando o que eu vou estudar. Como amanhã tem processo civil e tem direito civil, e direito civil, tipo, é apresentação de grupo, slide, eu não curto muito. Na verdade, era pra eu estar fazendo a leitura, só que segunda-feira é prova de processo, terça-feira é prova de processo. E eu preciso estudar, entendeu? Para as provas. Eu já estudei criminologia, mas ainda tem a resenha pra terminar, mas isso é segunda. Como amanhã tem aula de processo e na terça tem prova, eu vou chegar amanhã preparada na aula pra caso eu precise tirar alguma dúvida. Então, hoje, eu vou ficar aqui de 7h30 até umas 9h30, só estudando processo. A minha meta é ficar direto. E aí tem aqui o livro que o professor passou pra gente, que ele mesmo escreveu. E é nele que eu vou me basear. Vou ler tudo que o professor deu, depois eu vou vir nas minhas anotações, lendo tudo e esquematizando isso em formato tipo de mapa mental. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco, vou dar uma estudada nisso. Aí, as minhas fichas, tá amassando. Depois eu tenho que organizar isso. Mas eu fiz assim pra direito civil, pra contratos, que é o que eu vou ter aula amanhã também. Aí, tipo, eu comecei a revisar a matéria e a esquematizar as coisas. Por quê? Ai, mas eu vou revisar. Vai revisar slide? Vai ler aquilo tudo de novo? Não vai. Aí eu esquematizei até contrato preliminar. Só que assim, com 200 slides. A minha meta é, tipo, reduzir isso muito, pra, tipo, uma página dessa por tipo de contrato, que é a matéria desse semestre. Mas como foi bem defasado o contrato esse semestre passado, e eu precisava dar uma revisada boa em teoria geral dos contratos, foi isso que eu fiz. Então, basicamente, hoje, quintou,
acabou que eu nem contei pra vocês. Sábado tem apresentação do observatório que eu faço parte de pesquisa. E esse ano a gente tá bem organizado, assim, vai ter apresentações. O primeiro era sobre IA. E o meu GT, antigo falecido, GT DJ Digital, era uma área afim. Enfim, eu acho interessantíssimo o tema. Me propus a fazer junto, gente. É um que precisou viajar, o outro que ficou doente, o outro que passou mal da pressão. Sobrou quem? Euzinha, pra apresentar um tema que é a primeira vez na minha vida que eu leio. Então, assim, amanhã de noite, o que estarei fazendo? Estarei revisando. Provavelmente vou estar gravando ainda, porque esse vlog, a chance dele estar mínimo, porque eu gravei pedaços do meu dia, mas não gravei tudo, é muito grande, entendeu? Ai, que bom, eu li sobre petição inicial, então eu posso só ler a parte agora de respostas do réu completas, porque eu não li nada. Ai, que docinho, né? Aí eu vou anotar os tópicos. Enfim, gente, eu vou estudar para o processo. Depois eu conto pra vocês o que eu fiz. Eu não tenho muita certeza ainda. Olha que lindinha aquela flor. Bom dia. Sextou. O motoqueiro bateu no meu carro agora, quando eu tô vindo pra faculdade. Disse que a culpa foi minha, gente. Eu tô com tanta raiva. Só não mais do que eu tô sentindo fome e necessidade de ir à aula, que o professor já chegou. Tô atrasada novamente. Saindo um pouquinho depois do horário hoje, porque ligaram na hora que eu tava saindo e eu despachei. Olha o cabelinho como está divo, porque estava sujo e feio, aí eu dei um jeito. Calor danado. Tá ligado? Ligar o ar com essa filha de Deus. Entendeu? Gente, ruim. É assim, eu sou carioca. Isso fica óbvio, porque eu o tempo todo, né? Mas a parte mais triste de ser carioca, que eu nunca vejo ninguém falando, faz frio aqui uma vez por ano. Geralmente é um dia só, mas eu sou insistente. Se tiver dia igual tá hoje, chuvosinho assim, eu lanço a roupa de frio e uma bota. E, gente, as botas descascam. Entendeu? Essa daqui preta, ela é nova, bicho. Ela não é tão antiga, toda descascada. E eu nem gosto assim, eu não vou dizer que eu não gosto dela, mas eu já tive uma bota que eu gostava mais do que essa, que foi a mesma coisa. A bicha descascou de um jeito que não dá pra usar. É uma coisa muito triste, sabe? Hoje, agora eu tô falando com vocês de novo, né? A primeira vez. Pô, tava saindo o motorista aqui, que isso tem a ver com bota descascando. O motorista bateu na minha... Entendeu? O motoqueiro bateu no meu carro, quis gritar comigo ainda, achou que tava certo o que ele tava fazendo, colocou a culpa em mim, disse com ele, entendeu? Que ele tava me desrespeitando. Agora meu cinto não quer funcionar e eu preciso ir embora. Aquele ali parece conhecido, parece que ele é lá da faculdade. Pero não vi o rosto. Aí não posso dizer, embora eu tenha visto hoje a pessoa com quem ele se parece estacionando o carro lá na Rural. Aí você pergunta, mas não se presta atenção na roupa? Óbvio que não. Tá prestando atenção na roupa dos outros? Presta atenção na minha roupa.
pé tá lá. Mas eu não quero daquele ângulo, eu quero desse aí. Eu nem vou gravar tudo. Até porque olha o ônibus que vocês estão agora, enfim. Tô indo embora do fórum aqui, tô chateada com a atitude do motoqueiro. Ele me emputeceu de manhã logo cedo. Dito isto, sextou, vamos pra casa. Liguei a luz pra gente conversar em 4K Full HD e me arrependi quando eu vi a quantidade de manchinhas no meu rosto. Mas assim, a gente tem muita intimidade aqui já. Eu não tô mais nesse ponto de me arrumar pra aparecer em vídeo. Acho que eu nunca estive, porque acho que desde os primeiros vlogs aqui, quando eu ainda estava no ensino médio, eu coloco... Eu não apareço de filtro, eu apareço do jeito que eu tô. Eu parei de usar filtro, inclusive, no Instagram, tipo, 1 ano depois que eu comecei a produzir conteúdo, 1 ano e pouco, muito pouco tempo depois. Enfim, vamos aos fatos, sextamos, e aí, agora já é 9 e pouco da noite, não sei exatamente quão pouco ou quão muito é de 9 da noite, mas eu sei que é mais de 9. Eu cheguei em casa, descansei, lavei meu cabelo, jantei, assisti vlog, fiquei com a família. Azucrinei o juízo do tio, que é o cachorro, que vocês já viram aqui nos vlogs. Na verdade, ele tá no vídeo anterior, porque ele estava uivando. Tô tentando ensinar ele a uivar. Foi muito natural, ele aprendeu. Eu falei, agora vamos aprender mesmo. Mas eu sou melhor no aprendizado espontâneo. E aí, coisas assim, a se pontuar aqui. O que vocês acham também? De, tipo, eu trazer os assuntos assim. O vlog tem um assunto, aí, tipo, sei lá. O assunto de hoje é inteligência artificial, que é o tema que eu vou falar amanhã na apresentação do observatório. E aí vocês, nossa, amei, assim, esse formato. Não, eu prefiro separado. Eu acho que vocês não preferem separado, porque vocês assistem o vlog, mas não assistem separado. Mas eu gostaria de saber realmente a opinião de vocês, assim, se vocês gostam de um vídeo só explicando. Tipo, agora eu tô sentada aqui nessa posição e eu começo a falar de escolas criminológicas desse semestre. Nunca quis ser esse um assunto de vídeo aqui do canal, porque essa não é nem de perto a minha matéria preferida. Mas é o assunto que está na minha mão, porque segunda-feira eu tenho prova de crímino. E, tipo, eu estudei isso semana passada, eu fiz esse resumo na aula, antes do feriado, e... falta aqui, a única escola que falta, que a professora deu e eu não anotei, na verdade não é uma escola, né, é política de drogas. Ela tá falando especificamente no Brasil, porque ela passou slides e ficou de mandar os slides. Ela mandou? Não. Mas aí eu tenho ótimos amigos de faculdade, e a Diva Ju já me mandou, porque ela tirou foto e anotou sobre política de drogas. E aí eu vou me basear nas anotações dela e nas minhas, né? Eu tenho minhas próprias anotações, mas eu não anotei tudo. Ela tava dando slide e eu tava fazendo resumo. Que eu ia ler o slide, né? Essa parte aqui tem várias coisinhas minhas, principalmente dos primeiros semestres. Toda a prova física que me entregam vem parar aqui dentro. E eu comecei a botar folha pra poder fazer esses resumos. Igual tem esse e tem aqueles que eu mostrei pra vocês de contratos. Na verdade, esse semestre eu só fiz essas 2 matérias, eu tô dando mais prioridade para as leituras. Enfim, eu sentei aqui, não só pra falar com vocês, mas também pra estudar. Ai, mano, é tarde. Sim, mas eu já desregulei meu sono, não é hoje que eu vou regular ele. Como tem apresentação amanhã, eu prefiro organizar tudo hoje. Mesmo que eu vá dormir, sei lá, meia-noite, igual eu tô dormindo todo dia, mas eu não fico amanhã me preocupando com, ai meu Deus, senão eu não durmo da noite. Ai, Jesus, 9h30 agora, 9h29. Estou até ligando o computador. E meus planners maravilhosos, tá bom? Planeje seus estudos, planeje sua vida. E, gente, tem sido uma mão na roda separar as coisas, porque eu sou uma pessoa que gosta de muitas listas. Eu faço 15 listas diferentes nos 2 cadernos. E olha que a faculdade é a principal coisa da minha vida, porque eu não anoto coisa do estágio aqui, eu evito pra não fazer bagunça, né? E também não ter número de processo, porque não pode vazar e etc. E eu acabo mostrando meu planner aqui. Então pra hoje era isso, rotina, aula, estágio, apresentação. Não tem problema mostrar, porque a semana já foi. Embora eu não seja uma pessoa que gosta de mostrar meus planejamentos, mas não tem nada demais aqui essa semana.
Só realmente faculdade, edição de vídeo, tipo, eu editei e não programei. Pretendo fazer isso amanhã. E aí, hoje eu vou organizar pra apresentação. E do planeje seus estudos, acho que é só isso mesmo, a apresentação. Porque, tipo, ontem, vocês não acreditam, ontem eu fiz a leitura de processo, né? Vocês leram comigo aqui, eu tava lendo sobre a matéria toda, porque eu só tinha lido petição inicial, a primeira aula e um pedaço de audiência e conciliação. Então faltava respostas do réu, organização do processo e providências preliminares e organização do processo. E, gente, e teoria da prova, que era a matéria que você ia terminar hoje. Vocês não têm noção de que eu olhei a hora e falei, pô, falta mais alguns tópicos. Não são nem 10h30 ainda, eu vou parar quando for 10h30. E eu continuei lendo, e eu li exatamente até onde o professor foi hoje. Aí vai falar que Deus não existe. Igual aquele pessoal faz esse tipo de argumentação. Sim, o Espírito Santo, meu melhor amigo, ainda falou assim, continua lendo, Dino. Muito barulho na cozinha, não vai dar pra gravar. E eu continuei lendo, e foi exatamente até onde foi a aula hoje. Então, assim, foi muito melhor, mas eu preciso melhorar a qualidade da leitura. Tipo, pra mim, ler e fichar é a melhor coisa. Eu leio, eu ficho o texto, depois eu leio meu fichamento. Pra mim é o mundo perfeito, porque quando eu ficho, eu reviso tudo que eu marquei e eu sou obrigada a fazer uma leitura, tipo, crítica ativa daquilo. Mas isso é um mundo muito ideal. E aí eu releio, tipo, na aula, enquanto o professor tá explicando e depois pra prova. Igual eu vou fazer agora pra o negócio de amanhã. Eu li o texto, depois eu fichei ele, e agora eu vou ler e vou revisar a apresentação, os slides, que inclusive foram feitos com inteligência artificial pela responsável do meu grupo. Achei assim que ela foi muito diva. Não, na verdade, eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha ido a fundo. E bicho, eu gosto de fazer slides porque eu acho meus slides bonitos. Mas o bagulho simplesmente você botar os tópicos e ele fazer o slide. Eu tô amando usar a inteligência artificial pra estudar. Isso provavelmente vai ser tópico de algum vídeo daqui pra frente. Outra coisa que eu tô amando, perfuminho de botar na bolsa. Eu ganhei um kit desse essencial floral aqui. É meu perfume, tipo, o cheiro combina muito comigo. E a minha tia me deu um kit de presente de aniversário. E veio esse perfume de bolsa, o perfume mesmo, que você usa no dia a dia. E veio um sabonete líquido, cheirosíssimo. Eu tô com o nariz entupido, não sei porque eu tô tentando cheirar. Mas eu passei o sabonete agora de noite, porque era meu momento. Aí tem um sabonete aqui, que ele saiu do plástico, infelizmente, que é esse. Que é pra eu botar lá na Juice, pro caso de uma emergência. Ai, gente, eu falei cedo, tipo, que o cara bateu no meu carro e eu não terminei de falar. Não aconteceu nada grave não, tá? Graças a Deus. Uma bala que me deram, eu não tava comendo doce, não comi. Eu também não sou de comer bala que me oferecem, não. Mas eu sempre recebo e guardo assim, porque eu acho que a pessoa tem carinho, né? Quando ela te dá um negócio. É só mesmo o costume de quando eu era criança, minha mãe dizia que eu não podia ter produção do som. Baixo. Aí eu tenho mudado algumas coisas na minha rotina, testado pra ver o que funciona, o que não funciona. Porque assim, ano passado, no primeiro semestre, eu fui muito regrada. E eu dormia 9h30, acordava 4h30. E foi assim, o melhor dos mundos, porque eu conseguia ter um estudo muito regrado. Mas a quantidade de horas que eu conseguia estudar era pouca. Porque acordando 4h30, eu não conseguia estudar de noite. E se eu estudasse, mesmo que eu fosse dormir 9h30, eu ficava exausta no outro dia. Exausta. Sabe quando você acorda e parece que você não dormiu? E aí eu não sei se tem a ver com o ciclo, em qual momento do ciclo eu tava, aquela experiência específica de estudar naquele dia. Porque eu não registro isso nos vídeos, porque eu não costumo falar de, sei lá, ai, tô com cólica aqui nos vídeos. Eu acho que isso é uma coisa privada. Mas enquanto mulher, e eu tô falando especificamente pras meninas aqui do canal, o nosso ciclo influencia muito em como a gente tá naquele momento. Tipo, se você tá muito cansada, pode ser simplesmente que você esteja precisando de mais horas de sono naquele determinado momento do ciclo. Eu até baixei um artigo pra ler como o ciclo menstrual influencia as mulheres adultas, né? Que tem ciclo, obviamente. Porque tem algumas que suspendem, enfim, dentre outros momentos, mas aí eu quero realmente saber, assim, embora eu já saiba, já tenha pesquisado e consuma bastante conteúdo sobre isso em TikTok, etc., de médicos, de nutricionistas, tô até melhorando minha alimentação nesse sentido, por isso, né, em prol disso, pra viver bem com o meu ciclo, eu quero aprofundar esse conhecimento. Então, obviamente não vai ser agora, porque eu tenho uma prova atrás da outra, então é muito provável que tenha vlog, porque eu costumo gravar a semana de provas como um todo. Fica aquele caos e eu gravo toda vez que eu estudo, mas provavelmente vão ser vlogs separados, porque esse semestre a gente organizou
Obrigada, Diva Andressa. A gente se organizou lá no estágio, nós somos da mesma turma, ela foi fazer estágio no mesmo lugar que eu faço. E a gente teria que sair cedo no mesmo dia, a gente se organizou pra sair cedo num dia só. Cada um dia, e a gente fez a escala, e eu vou ficar tirando uma prova só. Eu vou fazer, ao invés de fazer home office, eu vou ficar em casa sem trabalhar. Então, assim, vai ser perfeito pra conseguir estudar, fazer minhas coisas com calma. Inclusive, dá pra editar vídeos e, consequentemente, eu consigo gravar de forma mais organizada. Porque eu não vou estar no estágio nem me preocupando em trabalhar, além de estudar. Enfim, eu já falei 10 minutos, eu tô vendo a hora que esse vlog vai ter que terminar, né? Testando, né? Comecei falando de ciclo menstrual, terminei falando de prova. Tô testando o que funciona mais e, tipo assim, ter estudado de noite essa semana. E aí eu vi que pra estudar, tipo, 2 horas e tá dormindo, sei lá, às 10 em ponto, eu tenho que ter começado a estudar, tipo, 6 horas. Testando minha rotina ainda. E, obviamente, não vou ficar dormindo meia-noite. Não é minha intenção. Não é minha intenção incentivar vocês a isso também. Eu tenho intenção de dormir 9h30 no máximo. Porque, pra seguir o ciclo circadiano, que eu tô lendo o livro ainda. Inclusive, eu quero voltar a ler. Só que, assim, a gente tem que saber definir nossas prioridades. Eu li bastante nas férias. Nada que tenha a ver com aquilo ali. Mas eu li muito. Se eu tivesse uma meta de livros no ano, tipo, 2 livros por mês, eu bati. Se fosse 1 livro por mês, eu teria batido. 2, eu bati com certeza também. Eu acho que eu cheguei até uns 3 livros por mês. 3 vezes 12 dá 36. Não sei se 36 eu li, não, mas que eu li uns 30 eu li. Eu parei de contar em determinado momento. E, enfim. Mas isso não é uma questão, né? Tipo, eu li pouco. Não, e minha faculdade exige que eu leia muito, e quando eu tentei não ler muito, o conhecimento não se fixou da forma como deveria. Então eu tô dando prioridade a estudar e a me atualizar, porque eu não tava lendo notícia. Aí alguém falava alguma coisa, eu ficava, hã? E no direito, você tem que saber de atualidade, você tem que saber o que o STF tá falando, o que o STJ tá falando. É muita coisa. Eu também não vou entrar na noia de querer estar atualizada de todos os tribunais. Mas eu acho que eu posso fazer o básico sobre isso, porque eu tenho tempo. Se eu caçar tempo, eu vou parar de mexer em Instagram e TikTok, eu até desinstalei, e eu vou arrumar tempo pra ler. Então, o que eu tô fazendo? Tem o The News, que é aquele jornalzinho que você recebe no seu e-mail. Eu vou deixar o link aí pra vocês, que é de notícias normais. E aí eu tento ler ele pra me informar do que tá acontecendo no mundo, até pra saber, tipo, de economia, de esportes, entretenimento no geral, mas também de geopolítica, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu amo que eles trazem esse recorte, tipo, Rússia e Ucrânia, eles falaram do Papa essa semana, né, que faleceu, Deus o tenha, vai ter conclave. Enfim, diversos assuntos, e eles trazem novidades do momento, falam de, enfim, os bons do marketing, eu gosto. Aí leio a Law Letter, que é uma dessa, Law Letter, como vocês preferirem, eu sou brasileira, tô falando em português, é Law Letter, que é sobre direito. E aí, eles pescam, assim, as decisões mais polêmicas de diversos tribunais. Então, tem do tribunal, sei lá, do Mato Grosso ou de São Paulo. São decisões pontuais que fizeram muito burburinho no mundo jurídico e eles trazem. Leio esse, e aí todo dia chega no meu e-mail, agora eu consegui assinar o STF Push. Então eu recebo as notificações sobre o que o STF tá julgando. É muito legal pra se manter atualizado sobre os temas e pra fazer link com os temas que você tá tendo na faculdade. Pra prática do dia a dia, e eu não tô conseguindo botar isso em prática ainda, esses três que eu falei que chegam no e-mail, eu leio. Tá faltando, que eu também quero incluir, é o informativo do STJ, que é aquele negócio grandão. Óbvio que o STF também manda, mas tipo, eles mandam de vez em quando, você mais se atualiza pelo push, que ele vai jogando no seu e-mail as decisões que teve. Se você quiser, você entra lá e vê a íntegra do que aconteceu. De toda forma, eu quero incluir isso na minha rotina matinal e, sim, manter o devocional, fazer isso também, tipo, ler essas notícias antes de começar a fazer minhas coisas, pra eu não deixar isso pra depois. E não ter que fazer antes de dormir. Eu fiz ontem antes de dormir, eu não gosto muito, eu prefiro de manhã. E, tipo, não dá pra ser exatamente na hora que eu acordo pra eu usar isso no lugar do que eu... Às vezes eu abri o Instagram pra ver se eu conseguia despertar. Sempre funciona. 10 minutos de Instagram assim que você acorda. Ai, mas você não pode mexer nas redes sociais. Ai, mas no primeiro momento do seu dia, amor, eu tô tentando levantar da cama, são 4h30 da manhã. Se a estratégia é 10 minutos de Instagram, vai ser 10 minutos de Instagram. E eu garanto pra vocês, 4h40, eu tava em pé, fazendo minhas coisas. E é uma coisa que te ajuda, tipo, a despertar. Você sai do sono, de voltar a dormir e tá lá vendo, sei lá, o story da blogueira que já tá acordada e já correu 21 quilômetros.
Enfim, sigo esse tipo de gente, que aí quando eu abro, eu sinto até que eu já tô atrasada, tem que começar meu dia. Enfim, eu quero incluir essas coisas e eu tô pensando, assim, em formas de fazer tudo isso caber na minha rotina, sem deixar de lado os vloguinhos que eu gosto de gravar. O computador até apagou, porque tem 18 minutos que eu tô falando aqui. Sem deixar de lado as coisas que eu gosto de fazer, tipo o YouTube, mas também sem deixar os estudos, porque eles são minha prioridade, e sem deixar, por exemplo, de ler um livrinho que traz um assunto pertinente. Eu queria fazer todas essas coisinhas de manhã, eu acho que isso ficaria perfeito. No mundo ideal, minha rotina da manhã é essa. Mas eu acho que eu vou ter que criar, tipo, uma rotina ideal. Eu sempre fiz isso, criava uma rotina ideal, um cronograma, e tentava aplicar isso subsidiariamente, mas aí eu já defino a prioridade do que vai ser feito, sabe? Enfim, é sobre isso. Ai, vou até botar pra cá de novo, ficou muito ruim sem cabelo. É sobre isso que eu tenho refletido esses dias, sobre a minha rotina e sobre as minhas prioridades pra esse semestre, assim. Agora eu já tô no 5º período, tô indo pro 6º, tô no meio do 5º período. A gente já até assinou um contrato de formatura. Eu nem falei isso pra vocês, né? Mas a gente já fechou como empresa, já me estressei horrores por causa disso. Isso vai dar pano pra manga ainda, mas eu falo mais disso quando mais pra frente. Agora a gente só tá na parte monetária. Assinei o contrato e estamos pagando. Enfim, eu tenho muito pensado em quais são as minhas prioridades pra esse ano. De estudo pra concurso. E, tipo assim, com uma visão do longo prazo mesmo. O que eu quero no futuro pra eu já me preparar agora. Eu sempre fui assim. Eu passei meu ensino médio todo projetando o que eu queria pra depois. Por isso eu estudava. E aí agora, tipo, a minha prioridade é o quê? São alguns projetos que eu tenho, tipo, guardados. Tinha muita coisa que eu queria fazer pra cá, pra internet. Tipo, uma série de vídeos que eu tive ideia pra gravar aqui pro YouTube. Que também daria pra... Ai, gente, eu tô muito catarrenta. Pra Instagram e Reels, só que, tipo, roteiro adaptado. Os próprios roteiros que eu já gravei pra cá, os vlogs que eu gosto de registrar minha rotina. Isso aqui é um registro, né, da minha vida. Eu tenho um registro aqui das minhas fases, desde o ensino médio. E eu gostaria de ter registro de quando eu era mais nova, né? Não foi uma época muito legal, assim, da minha vida social, que eu sofria bastante bullying na escola, mas foi uma época muito legal em relação aos estudos, porque eu sempre fui dedicada. Eu estudava mesmo quando eu não queria, embora não fosse da forma como eu faço hoje, o hábito se construiu quando eu era mais nova, né? Embora eu não estudasse todo dia, embora eu não fosse lá a pessoa mais dedicada, ou isso não fosse a minha prioridade central, sabe? Eu sabia que tinha que estudar, eu me dedicava porque eu queria bons resultados, mas eu não ficava igual eu fico agora, meu Deus, tem que estudar hoje, tem que estudar hoje, tem que estudar amanhã, tem que estudar todo dia. Porque é assim que a minha cabeça funciona agora. E assim, eu não quero deixar de lado minhas coisas, mas também não quero deixar de lado meus estudos. Eu estou pensando em formas de equilibrar isso e do que eu quero para os meus objetivos de estudo. Mas vou dar o meu melhor para isso. E é isso, gente. Mais um vídeo, um beijo. Vejo vocês no próximo.